Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele nos sustentou e o Senhor tem nos ajudado, né? Quero já, de antemão, pedir para que você curta, comenta aí, compartilha, deixa Deus te usar como instrumento vivo. Eu conto com a sua ajuda para compartilhar esta mensagem em nome de Jesus, para que cheguem mais vidas necessitando ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia, porque o Senhor tem feito coisas grandes e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome, Pai. Continue abençoando nossos maridos, donos de casas, nossos filhos. Abençoa, Pai querido, aqueles que já saíram ao trabalho. Abençoe, Pai querido, em nome de Jesus, cada um que vai ver esta mensagem no dia de hoje. Visita, Pai, aqueles que estão num leito de hospital. Visita aqueles que estão esperando resposta em tribunais. Vai visitando, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Continua nos dando um dia de gozo, paz, alegria e de livramentos da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus queridos, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer hoje uma mensagem e o tema que eu daria, né, a esta palavra que eu quero trazer para nós hoje é o caminho da restauração. Essa passagem está ali em 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Até aqui. Amados, era uma noite, né, em Jerusalém. O templo recém-construído brilhava, né, sobre a luz de tochas, né, e da lua. E o povo, eles estavam em festa, né, porque Salomão, ele havia determinado a obra que o seu pai Davi sonhou, mas não pôde realizar. Então Salomão, ele estava realizando aquela boa obra. A presença de Deus tinha sido em glória, tinha descido ali de uma forma sobrenatural e enchendo o templo de tal forma que nem os sacerdotes, meus queridos, conseguiam permanecer de pé. Era um dia de vitória, de conquista, de celebração. Mas foi também naquela noite, no silêncio após a festa, em que Deus falou com Salomão. E as palavras do Senhor foram apenas de festa, não foram apenas de festa, mas foi, na verdade, um alerta que ele deixou a Salomão. E ele sabia que o coração humano é frágil, né? Que a nação poderia se desviar e que o povo, ele poderia, de uma certa forma, trocar a comunhão por um orgulho ou a obediência por idolatria. Então, amados, Deus, ele estabeleceu um princípio eterno de restauração. Ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então aqui começa o que? A narrativa do coração de Deus para os dias de hoje, para nós também. Ele não falou com as nações vizinhas, ele falou com o povo, com os reis pagãos. Ele disse: o meu povo. Isso significa que a responsabilidade, ela não está no mundo lá fora, ou tipo, só, né, dentro da casa de Deus, mas no meio do seu povo. Ele está falando no modo geral, em todos nós. E o que ele pede primeiro? Humilhação. Antes de orar, antes de buscar, amados, antes de mudar, né, de caminho, é preciso se despir do orgulho. Nós temos que descer e dobrar o nosso joelho e nos humilhar ao Senhor. E reconhecer que não somos autossuficientes, que não temos o controle de todas as coisas, de nada, absolutamente nada. É admitir que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós podemos até tentar, tem recursos, tal, mas
Quando nós oramos e nós nos humilhamos ao Senhor, certamente o Senhor ele vai estar nos seus projetos, certamente o Senhor vai estar direcionando você da melhor forma possível. Depois ele diz: se você orar e buscar a minha face, não é apenas falar, né, palavras religiosas, orações repetitivas. Muitas vezes não quero afrontar de maneira nenhuma, às vezes tem católicos que me assistem, mas a oração repetitiva, quando a gente pega um terço, eu falo porque eu também orei terço na minha vida, e você lê lá 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Amados, Deus, ele não quer orações repetitivas, ele quer intimidade. Ele quer que nós tenhamos intimidade com ele, buscar a presença dele, não apenas as bênçãos, mas buscar ele de forma assim, sabe, colocando ele em primeiro lugar na sua vida. É como um filho que não corre para pedir presentes, mas sim para sentir o abraço de um pai. E por fim, ele ordena se converter dos seus maus caminhos. Então, tipo assim, não adianta simplesmente sentir o remorso, a emoção espiritual. É preciso mudar a direção, é preciso haver um abandono dos nossos pecados. É preciso, de certa forma, cortar alianças erradas. É preciso deixar hábitos que afastam-nos da presença do Senhor. Coisas que assistimos, músicas seculares que ouvimos, coisas que nós colocamos em nossa vida onde o Senhor ele não está do seu lado. Se você tem hábito de ouvir uma música e um funk, um pagode, essas músicas sertanejas que fala de traição, você acha mesmo que o Espírito está do seu lado? Vai estar ali, o Espírito Santo não habita em lugares onde ele não se sente que é o lugar dele. Então nós temos que vigiar, amados, à risca, o que nós ouvimos, o que nós assistimos, nós temos que filtrar. Eu falo muito pro meu esposo ele gosta de televisão, então eu falo sempre para ele, filtra o que você assiste. Não é qualquer coisa que nós devemos abrir, porque quando ouvimos músicas que ouvimos, nós abrimos portais dentro da nossa casa. Estava vendo agora essa semana um vídeo da Ivete Sangalo falando daquela música Poeira, Levantou Poeira. Ela está falando de um ser, ela está clamando por um algo que ela acredita, ela fala que ela vem de religiões africanas, candomblé, e aquela música diz respeito a isso. Quantas vezes eu mesma pulei carnaval com aquela música? Amados, nós abrimos portais em nossas vidas através de músicas que ouvimos, através de filmes que ouvimos, que assistimos. Então, nós devemos, de certa forma, converter os nossos maus caminhos, né? Não precisamos simplesmente sentir remorso, mas nós precisamos, de fato, abandonar essas coisas. O que é isso? São cortar alianças, deixar hábitos que afastam-nos de Deus. E então, só então, Deus ele promete: eu ouvirei dos céus. Como querendo dizer, a sua voz vai chegar ao meu trono. Eu vou perdoar os seus pecados. Ele limpa a nossa história. E sararei a sua terra, onde havia dor, onde havia problemas, né? Onde tem dor, Deus traz cura. Onde havia esterilidade, Deus ele dá fruto. Onde havia ruína, né? Deus traz restauração. Então nós precisamos colocar essa palavra em prática. Eu quero ler de novo. Vamos lá por ordem, ela é muito clara para a gente entender. Se o meu povo, nós, que se chama pelo meu nome, que clama, Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é uma palavra de restauração. É uma palavra poderosa de restauração.
Então nós precisamos entender de fato que Deus ele traz isso como um princípio para restaurar as nossas vidas. Queridos, essa palavra ela não é apenas para Israel no tempo de Salomão, essa palavra é para os dias de hoje, é para mim e é para você. Quantas vezes a nossa vida se parece com uma terra seca, sem frutos? A nossa vida financeira não desenvolve, nós não sentimos alegria, não temos alegria. Quantas vezes as nossas famílias sofrem por feridas que não cicatrizam? Quantas vezes nós fomos feridos e não conseguimos nos levantar por causa que algo muito, muito ruim sobreveio sobre nós? Quantas vezes a nossa nação geme diante da injustiça e da violência? Nós estamos vendo hoje o que o Brasil está passando por causa do pecado. O caminho, amados, não está em homens, não está em governos, não está em fórmulas humanas. Nós precisamos entender, o caminho está na humilhação diante de Deus, na oração sincera, na busca pela sua presença e na verdadeira conversão. Hoje Deus nos chama novamente, se o meu povo, se você é esse povo, eu creio que você é esse povo. Eu sou esse povo. O Senhor, ele não está distante. Ele está pronto para ouvir, perdoar e nos sarar. Então, essa palavra que eu deixo para nós hoje. Se você deseja ver restauração na sua vida, na sua família, ou até mesmo, né, na nossa nação, o começo não está lá fora, o começo está dentro do nosso coração. Se nós nos humilhar, orar e buscar e converter tudo que está de errado em nossa vida. Buscar escolher viver o padrão de Deus, ele vai sarar a nossa terra. Amém, meus amados? Que palavra poderosa, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra curta, mas é uma palavra eficaz, uma palavra que traz um entendimento poderoso, né? E Deus ainda, eu quero acrescentar, não sei porquê, mas veio aquela passagem que eu tenho falado constantemente. E buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Deus está dizendo? Buscar, humilhar, orar, converter, né? E se buscar de todo o meu coração, né? O Senhor fala, eu vou sarar. Então é isso, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ousadia, né, para nós nos converter verdadeiramente dos nossos pecados, das coisas que não têm agradado ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro hoje, em nome de Jesus, Pai, nós nos pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas e fraquezas. Deus, em nome de Jesus, toma cada um, Pai, em tuas mãos, que o Senhor possa nos libertar, que o Senhor possa nos ajudar a nos converter verdadeiramente o nosso coração a Ti, de coisas que não te agrada, Pai, em nome de Jesus. Nos fortaleça, nos dê ousadia, nos ajude, Pai, a buscar a Tua face constantemente, em nome de Jesus. Nós te glorificamos e nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Glórias a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus, estamos juntos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Não deixem de curtir, compartilhar esta mensagem e mandar aí para os amigos, em nome de Jesus, nos grupos de WhatsApp para a família. Amém? Fiquem todos com Deus. Um dia abençoado em nome de Jesus.